Discussão única do processo número 182/2005. Julgamento de contas do Executivo. Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício 2001 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Autoria Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O projeto está em discussão. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Vou tentar ser bem sucinto, porque 7 minutos, de fato, não dá para a gente discursar aqui da forma que a gente gostaria, para que haja compreensão das pessoas. Eu até gostaria que as pessoas que fossem votar contra, na verdade, a favor do parecer, viessem antes para a gente ouvir quais serão os argumentos. Porque, na verdade, eu poderia simplesmente dizer aqui que poucas pessoas, às vezes, têm interesse em conhecer de fato o que acontece no julgamento de contas do tribunal. O tribunal é um órgão técnico, mas tem muita gente política lá. Diobelco está aqui, aproveito e faço um cumprimento para ele, foi vereador, Genésio. Depende muito do gosto de quem está assinando o documento. Às vezes você vê, em vários locais, problemas absurdos, coisas discrepantes, e às vezes em outros lugares que está quase tudo certinho, ali as pessoas encontram algo errado, e lá tudo é normal. A gente poderia aqui abrir um leque de coisas que eu poderia comparar o que acontece na nossa Câmara, o que acontece em outras câmaras por aí, mas não é o caso. Mas vamos falar das contas aqui do prefeito Marco Aurélio. Todas as vezes que é feito o julgamento, o tribunal, ele faz vários apontamentos, e esses apontamentos têm um tempo para que a defesa vá lá e verifique se de fato aquilo aconteceu ou não. Rapidamente, aqui foram apontadas várias questões aqui, aumento da dívida ativa, suposta falha na condução de alguns procedimentos licitatórios, desrespeito à ordem cronológica de pagamentos, equívoco na aplicação de recursos oriundos de multas de trânsito, gastos irregulares com funcionalismo, resultado econômico equivocado, não atendimento às instruções do TCE, previsão equivocada de arrecadação, enfim, várias coisas foram apontadas aqui. O advogado foi lá e derrubou tudo isso. Só uma coisa eles não aceitaram, que foi a questão da aplicação dos 25%, que é um critério constitucional, que 25% da arrecadação do município tem que ser aplicado na educação. Mas o que aconteceu? Qual foi a justificativa? Todos nós sabemos que o fluxo de caixa nem sempre ele é adequado àquilo que você prevê. A prefeitura, ela recebe vários tipos de repasse de impostos, ICMS, recebe fundo de participação dos municípios, tem as arrecadações que são previstas, e nós sabemos que no final do ano a tendência é que essa arrecadação ela caia. O que foi feito naquela época? Foi feita uma projeção, foi aplicado o recurso, porém não foi pago. Foi pago a posterior, que são as contas que nós chamamos de restos a pagar. E isso foi comprovado depois. É um valor mínimo, um valor muito pequeno, que não foi pago dentro do ano de 2001, mas foi pago logo em seguida, ou seja, houve a aplicação dos 25%. Porém, o Tribunal de Contas, ele não aceita isso.
Tem técnicos lá que às vezes fazem apontamentos, e quem faz o julgamento são os conselheiros, e aí o conselheiro, infelizmente, vai muito a sabor do governo que está em cada cidade. Eu não vou polemizar aqui, acho que a questão não é essa. O meu medo é que da última vez que nós fizemos julgamento aqui de conta de prefeito, e nessa questão da não aplicação dos 25%, vereadores subiram aqui falando que havia sido desviado dinheiro da educação. Quer dizer, uma acusação. Lá nessa onda de fake news aí, isso aí pega fácil, né? E isso é o que fica na cabeça das pessoas, que o prefeito roubou dinheiro, que o prefeito subtraiu dinheiro da educação. E, na verdade, o que aconteceu foi isso. O próprio Tribunal de Contas, quem teve, né, coragem de ler, vai ver que ele próprio aqui admite que foi pago, foi cumprido os 25%. Porém, foi no ano seguinte. Porque, de repente, uma fatura, um serviço que você contratou em novembro, dezembro, a fatura só foi emitida no mês de janeiro, fevereiro. Enfim, resumidamente, é isso que aconteceu. Porém, o julgamento, ele é político, não é técnico. Eu queria muito que essas contas fossem do atual prefeito. Eu queria mesmo, para eu chegar aqui, subir e mostrar para vocês que eu uso o mesmo critério sempre. E não teria problema nenhum em rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, porque o que precisa ser visto, o que a população tem que ver, é o que de fato o prefeito faz. E alguém ter coragem de levantar uma bandeira e dizer que o Marco Aurélio não investiu na educação nessa cidade, é negar tudo isso que a gente vê aí. Inclusive, foi bandeira da oposição à época, dizendo que o prefeito só havia investido em quê? Em educação. Porque naquele momento, a saúde era frágil, era um prato cheio para a oposição. Então, qual foi o desculpa? Marco Aurélio só gastou em educação. Olha como é contraditório esse balanço. Mas, como eu disse, o tempo é curto. Eu só venho dizer o seguinte: quando a gente faz essa casa é uma casa política, tem seus interesses, sim. Mas quando a gente dá a demonstração para a população que o que interessa é o quanto pior, melhor, porque se eu derrubar o meu adversário, e é isso que está acontecendo aqui, porque essas contas também já foram rejeitadas lá atrás. Não vou entrar no mérito do que aconteceu. A verdade é que essas contas foram rejeitadas e fizeram uma manobra nessa casa para poder trazer de volta a votação, para depois os jornais dizerem que a conta do Marco Aurélio foi novamente rejeitada. Se o objetivo é trazer em destaque o nome do Marco Aurélio de novo, pode ter certeza que vocês estão dando um chute certeiro. Mas eu acho que a população sabe reconhecer quando alguém passa por essa cidade e deixa uma marca positiva. E isso ninguém vai tirar rejeitando as contas dele, não. Péssimo exemplo para nós aqui, que vamos fazer um jogo político, né? Simplesmente para tentar neutralizar, Fernando, um possível adversário. Essa é a razão desse projeto estar voltando para essa casa. Mas, como eu disse, se a gente não quer adversário, quer ganhar no WO, vocês estão se utilizando de uma ótima técnica, tá? Eu serei contrário ao parecer do tribunal, porque aqui para mim está muito claro de que não houve nenhum dolo, né? Não houve nenhuma subtração de recursos da cidade. Isso para mim é muito mais importante. O processo continua em discussão. Saudações à mesa, todos presentes, nobres vereadores. Primeiro aqui eu quero ressaltar que a intenção, quando eu fiz essa mudança na lei orgânica do município, foi principalmente para não ter manobra política nessa casa. Porque nós temos que ver qual que é a propositura da Casa Legislativa. Quem aprova ou reprova a conta dos prefeitos não é o Tribunal de Contas, são nós vereadores. E se não houver votação dos vereadores, não há reprovação e nem a aprovação de contas do prefeito. O que foi feito nesses anos aí? Naquela época, foi manobra política. Hoje não é? Porque quando foi votar as contas do prefeito,
Foi dada uma voz para os do governo saírem da sessão e ficar poucos vereadores que ficaram aqui para fazer a votação, que não dava quórum. Isso não é manobra política? Eu não sei que nome que eu dou para isso. Então, o que foi feito na lei orgânica, porque eu estou preparando para ser vereadora há 18 anos. E quando eu olhei, quando eu vi a votação, o pessoal saindo para não votar a prestação de contas, para não ser legítimo a avaliação da prestação de contas do prefeito, eu achei o cúmulo. E aquilo foi me consumindo. E agora, quando eu estou vereadora, eu vou deixar isso passar? Não posso. Eu não posso fazer isso. Então aqui, só para responder o vereador Arildo. Isso, para mim, Arildo, foi uma manobra política. Isso foi uma manobra política. Fazer com que os vereadores da situação saiam para não dar quórum na votação. Se ele estava tão certeza da prestação de conta dele, não precisava pedir isso. Ele que fizesse várias reuniões, que eu acho que o administrador é atual, porque todo mundo sabe, é um desafio administrar conta pública. Porque, às vezes, se deseja fazer tanta coisa, quando você vai ver o que você tem para trabalhar, não dá. Mas só que hoje nós temos uma legislação federal que tem que ser respeitada. 25% da educação tem que ser usado mais na parte pedagógica de realmente trabalhar o conteúdo educacional com as crianças do que cuidar, desviar para serviço de infraestrutura. É importante, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo uma era aí que, por falta da consciência do cidadão de manter o quintal limpo, de cuidar dos seus lixos, infestação de escorpiões, a dengue que está matando as pessoas, então tem que manter a escola limpa, sim. Mas os 25%, o dinheiro da Fundeb é para usar na pedagogia, é para usar na didática com as crianças e com os alunos. Assim como nós estamos vendo que talvez se está sobrando, se os administradores municipais está sobrando na educação para usar 25%, então diminua. Faça uma corrente aí com os nossos deputados, com o nosso Senado, mude a legislação. Então diminua para 20% a educação e acrescente na saúde. Porque nenhum prefeito hoje consegue administrar com 15% sua verba e destinar para a saúde. Nós estamos vendo aí a dificuldade. Então, na saúde passa e sobra na educação. Então, se chegar à conclusão no município que a porcentagem para a educação está muito, então já diminui. E daí facilita essas representações. Porque nós sabemos que o Tribunal de Contas é um piolho na cabeça dos gestores públicos, seja das autarquias ou prefeituras. Infelizmente, eles não respeitam o papel político, mas nós, enquanto legisladores, é a nossa propositura, é nós que temos que aprovar ou rejeitar a conta do prefeito. Então, eu estou aqui para falar, isso não foi manobra política, foi um direito para garantir o nosso direito de voto de representação da população, que não estava garantido até 2017 na lei orgânica do município. Então, eu fiz isso com muito prazer e pode ter certeza, eu vou analisar também com muita certeza a contas do prefeito. E eu acho que ele tem, sabendo que é um desafio, ele tem que chamar todos nós, vereadores, e apresentar a sua prestação de contas, para que não aconteça isso. Mas não foi manobra política, nós estamos aqui para poética. E votar nas contas do prefeito ninguém pode. Só eu, só você, vereadores. Somos nós 13 que temos que votar ou não na conta do prefeito. Por isso que foi manobra política. Por quê? Não houve votação, só publicou a conclusão do Tribunal de Contas, não foi votado, nem que sim, nem que não, então não há probabilidade para ninguém. Então, nós estamos aqui para falar em ética, nós estamos aqui para valorizar o nosso voto, e agora fica a consciência de cada um. O processo continua em discussão.
Senhor presidente, estou aqui novamente para tratar de um tema que foi trazido a essa casa, que é o parecer do Tribunal de Contas, das contas do ex-prefeito Marco Aurélio, de 2001. Então, nós estamos aí a julgar contas de um ex-prefeito de 18 anos atrás, quase 2 décadas. Acredito que muitos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, nem nascidos tinham ainda em 2001. E essa casa aqui, por conta de um decreto trazido pela presidente da casa, a vereadora Lucimar, na época, para votar novamente as contas do Marco Aurélio. Eu fico pensando que, não quero aqui fazer uma defesa jurídica, que eu me senti bastante contemplado pela defesa que o vereador Arildo fez, mas quero aqui dizer que talvez o julgamento que importou ao ex-prefeito Marco Aurélio não foi o julgamento do Tribunal de Contas, não foi julgamento de qualquer tribunal que seja, mas eu acho que o maior julgamento que o ex-prefeito Marco Aurélio sofreu nessa cidade foi de ter sido vereador por 2 mandatos, prefeito eleito e reeleito e deputado estadual. Talvez esse seja, sim, o julgamento que nos importa e que certamente importa ao ex-prefeito Marco Aurélio. Uma pessoa extremamente carismática, comprometido com o social, sempre comprometido com a educação no município, sempre preocupado com as pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, vereador Walter de Souza, o que eu mais ouço na rua é que as pessoas têm saudade do Marco Aurélio pela pessoa que era. Um prefeito não pode ser snob, um prefeito não pode ter nariz levantado, um prefeito não pode passar pela rua e não reconhecer a importância das pessoas, a importância daqueles que votaram nele. Essa é a maior saudade que as pessoas têm do Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio tratava todos de igual forma, sem distinção, seja negro, branco, idoso, jovem, o mesmo trato. É isso que eu mais ouço das pessoas na rua, que Jacareí precisa voltar esse tempo, de ter um prefeito que gosta de pessoas, um prefeito que gosta de gente, um prefeito que não fica se escondendo através ou atrás de processos administrativos, porque quando um prefeito é eleito, ele não é eleito prefeito para dar aula de direito, não é eleito prefeito para produzir pareceres em processos, é eleito para cuidar das pessoas. E muitas vezes, um prefeito não consegue fazer tudo que se propôs, mas a atenção, o carinho com as pessoas, isso não pode faltar em nenhum parlamentar, em nenhum prefeito, em nenhum político que se preze a disputar um cargo público. Então essa é a maior saudade que eu ouço das pessoas, que eu ouço que tem do ex-prefeito Marco Aurélio. A gente sabe de onde vem, a gente sabe quem ajudou a produzir o decreto, a gente sabe quem o subsidiou, e é uma pena, porque foi eleito prefeito, a atual gestão está aí, para cumprir minimamente o programa de governo. Terceira ponte, hospital municipal, as duplicações, nem a Davilino teve continuidade, que é 1,2 km de asfalto, não teve continuidade. É isso que se devia preocupar o atual governo. É com essas obras importantes que vão facilitar o viário da nossa cidade, construção do pronto-socorro, do hospital municipal, para que a gente possa atender as pessoas que precisam ser socorridas na saúde, melhoria no transporte público, tal qual foi realizado no programa de governo do atual prefeito. Então, na verdade, eu venho lamentar que a gente esteja aqui hoje discutindo uma conta de 18 anos atrás, que já foi reprovada e que está sob júdice. Deixa a justiça resolver, deixa a justiça analisar as contas, deixa a justiça dizer se foi legal ou ilegal. Agora, houve uma antecipação política, tudo com a finalidade de influenciar nas eleições do ano que vem. Eu espero que a nossa cidade tenha mais candidatos, né? Porque a depender do andar da carruagem,
parece-me que a eleição quer ser ganha no tapetão, e isso é muito ruim para a democracia. É importante as eleições ter divergência de opiniões, divergência de projetos, porque quem será beneficiado com esse debate construtivo será a população. Então vamos deixar a eleição ser democrática, livre, para que as pessoas possam participar sem vetar qualquer que seja o candidato, ainda que você não concorde com essa posição, seja democrático. Vamos garantir aí que a nossa cidade no ano que vem tenham candidatos que estejam à altura do que merece a nossa cidade. E por fim, eu quero dizer o seguinte: eu quero saber qual vai ser o julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da atual gestão, que na educação teve o crime para mim, de não fornecer os tênis para as crianças mais carentes e que precisam desse tênisinho para ir para a escola no frio, para que não precisem ir muitas vezes de chinelinho de dedo frequentar as aulas. Eu quero saber qual será o julgamento do Tribunal de Contas de São Paulo. Por isso meu voto vai ser contra o parecer do Tribunal de Contas. O processo continua em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, os munícipes que nos acompanham na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet da TV. Bom, quero começar aqui meu discurso dizendo que eu acho que essa casa ela tem que fazer um julgamento justo. Essa casa é uma casa, Flavinho, que tem que dar exemplo. Semana que vem nós vamos analisar o processo de cassação do vereador Fernando da Ótica. E essa casa tem que respeitar a isenção dos poderes. Poder executivo é um poder, poder legislativo é outro. E não tive acesso ao relatório, não tenho nenhuma opinião formada ainda sobre o assunto, mas acho que todos os poderes têm que dar exemplo. E já como líder de governo, cobra o governo. Nas semanas passadas nós tivemos um caso lamentável envolvendo aí o secretário de Mobilidade Urbana, e não vou nem entrar na questão do fato da briga judicial dele com a tia dele. Daí é a justiça que julga, e eu não vou entrar nesse mérito pessoal. Mas vou entrar sim, Arildo, no mérito de como os documentos que chegaram a essa casa, e ele assinando uma procuração como advogado, e como presidente dessa casa, ele tinha que ter aberto mão de advogar. O presidente dessa casa, atual secretário de Mobilidade Urbana, rasgou a lei, rasgou o regimento dessa casa. Para mim, uma infração tão grave e mais grave do que aquela que hoje é acusado o vereador Fernando. Que, se comprovado, também acho que essa casa tem que tomar as medidas enérgicas e espero que o prefeito Isaías Santana também tome as medidas necessárias para que a gente mantenha a transparência e a credibilidade dos poderes executivos e legislativos dessa cidade. E antes de apresentar meu voto sobre a análise de contas de 2001 do ex-prefeito Marco Aurélio, gostaria de explicar para a população que aqui presente e que nos assiste o porquê desse assunto ter voltado à tona. Lembrando que, em fevereiro de 2019, nós também analisamos e votamos as contas de 2006, 2011 e 2012, dos então ex-prefeito Marco Aurélio de Souza e Hamilton Ribeiro Mota, todas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, bem como pela Câmara Municipal de Jacareí. Não se trata de nenhuma perseguição partidária entre PT e PSDB, muito pelo contrário. Houve uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade em 2016, que excluiu da nossa lei orgânica do município o artigo 28, que permitia que, decorrido o prazo de 60 dias, sem a análise dos vereadores dessa casa sobre as contas dos ex-prefeitos, o presidente da Câmara Municipal deliberaria por seguir o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão técnico e de extrema competência que estuda e recomenda ser favorável ou contrário à prestação de contas do ex-prefeito. Como esse artigo foi excluído,
o julgamento de todas as contas que citei ficaram pendentes. Assim, foi feita uma emenda à lei orgânica, a emenda número 72 de 2017, para regulamentar esse procedimento, impondo o trancamento de pauta caso os parlamentares não deliberassem sobre a matéria. E nos casos, como já votamos, referente aos anos de 2006, 2011 e 2012, aconteceu exatamente isso que eu expliquei para vocês. Os vereadores não analisaram as contas, não se manifestaram e passaram-se os 60 dias, seguindo-se os pareceres do Tribunal de Contas, e todos foram desfavoráveis às contas do ex-prefeito. A chave desse procedimento é, na época do julgamento dessas contas, quando elas não teriam sido votadas por esvaziamento da sessão ou por não serem pautadas pelo presidente, passava-se o prazo de 60 dias e as contas foram deliberadas como rejeitadas pelo então presidente da Câmara. Procedimento incorreto, pois a decisão deve ser tomada pelo plenário. Ou seja, agora eu quero que o munícipe preste bem atenção. Ou seja, essa era a carta na manga dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton Ribeiro Mota. Como não tinham maioria na Câmara para votarem as contas na época e rejeitarem o parecer do Tribunal de Contas, utilizaram-se desse artifício. Assim, posteriormente, eles entraram na Justiça pedindo a anulação dessa deliberação feita pelo presidente da Câmara e terem suas contas julgadas em um momento mais favorável, ou seja, quando tivesse a maioria na Câmara, para poderem rejeitar o parecer do Tribunal de Contas e terem as suas irregularidades aceitas. Então, para o município entender, para aprovar a conta, eles precisaram de uma maioria absoluta de votos. Eles não tinham essa maioria. Então, eles já sabiam que essa deliberação, esse julgamento feito pelo presidente era ilegal. Então, o que acontecia? Eles esvaziavam a sessão, ou o presidente não colocava em votação, e eles mesmos, a tese de defesa deles, olha a cara de pau, e o pessoal vindo contestar aqui a ação da Câmara. Fala a verdade, Lucimar. A ação de defesa do próprio Marco Aurélio e do próprio Hamilton, o processo é aberto, a gente pode até divulgar, é que as contas não eram válidas por essa manobra, e nós estamos aqui corrigindo. Aonde está o erro nisso? Aonde está a perseguição política? Quem fez manobra foi eles, que deixaram por um momento oportuno, a oportunidade de, achando que teriam a maioria na Câmara, e iam fazer justamente o que nós estamos fazendo agora, ratificar a votação da maneira correta. Importante resultar aí de forma resumida para a população, o principal ponto que o Tribunal de Contas rebate há anos, é a não comprovação do mínimo obrigatório num dos setores mais importantes do município, a educação. Conforme o artigo 212 da Constituição Federal, desculpa, vai acabar meu tempo, e aqui vou deixar aqui que meu voto será contrário à aprovação de contas do prefeito Marco Aurélio. O processo continua em discussão. Bem, eu quero aqui chamar a atenção de você que está acompanhando essa sessão de Câmara. Às vezes você está olhando, chegou agora, não está entendendo o que está acontecendo aqui. Bom, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos imbuídos de juízes, porque cada um aqui agora recebeu, né, a toga de juiz, para julgar um projeto de 2001, do antigo prefeito Marco Aurélio. Eu registro aqui que em 2001 eu não estava nessa casa, tá? Registro também que a gente percebe
que existe um movimento que querem que a gente se posicione de uma forma, mas eu tenho a minha forma de posicionar nessa tribuna e quero esclarecer aqui para você que está assistindo. Lembrando que o projeto é de 2001. Bem, eu quero me posicionar que eu sou contra esse tipo de fazer política, ou seja, de ganhar no tapetão. Tá? Eu sou contra esse tipo de fazer política. Eu quero também aqui registrar nessa casa que quem deve escolher é o povo. É o povo que deve escolher na urna, é o povo que deve ir lá no dia da votação e escolher aqueles ou aquelas que vão representá-los no futuro. Tá? Então, eu quero aqui também me posicionar com muita cautela com relação a esse projeto, porque, primeiro, que eu não estava aqui na casa, 2001, tá? Segundo, que é um projeto que não adianta a base do governo ficar irritada, ficar ferida, que foi um projeto que foi ressuscitado, sim. Ressuscitaram o projeto lá de 2001 para trazer em votação, sendo que o presidente atual, que está aqui hoje, o Diobel, vereador e presidente dessa casa na época, já julgou. Já está julgado isso daqui. Tá? Então, é como se fosse a gente, vamos dizer assim, ressuscitar um defunto para jogar para o ar e fazer espuma. Tá? Uma outra coisa também que eu quero deixar, fazendo aqui o cálculo, são 18 anos que se passaram. 18 anos, gente. Tá? Todos sabem aqui que, como o vereador Rodrigo também tocou no assunto, eu não entendi por que ele veio uma hora dessa tocar no assunto, com relação aos processos que a gente vem enfrentando. Eu tenho enfrentado a mesma coisa. Processo de 2013 e outro processo de 2015. Processos que a gente sabe que é processos infundados e que a gente está se defendendo. Eu espero que também essa casa use a coerência, e acredito nisso. Tá? Então, eu fico muito seguro com relação ao trabalho que eu tenho feito aqui na Câmara Municipal em defesa das famílias. Eu sou livre também para tomar as decisões aqui da forma que condiz, tá? Tanto com aquilo que eu acredito, como aquilo que também a população tem aprovado. Acredito também que todos aqui deveriam votar da mesma forma, não simplesmente votar por orientação do Executivo. Deveriam de votar da mesma forma, conscientes naquilo que acreditam. Não votar porque o Executivo mandou fazer assim. Tá? Então, se porventura, no futuro, eu vier a ser eleito nos próximos anos, em qualquer tipo de cargo, se Deus permitiu eu estar vivo, eu vier a ser eleito nos próximos anos, em qualquer tipo de cargo, tá? Eu jamais serei eleito no tapetão. Eu acho que as pessoas têm condição de disputar, sim. Não podemos usar de uma forma desse tipo de política. Então, eu sempre lutarei de forma limpa em qualquer eleição que, porventura, eu venha participar. Então, você que está me acompanhando pela TV, você que está aqui acompanhando hoje no plenário, a sessão de Câmara, esse é o meu posicionamento. Né? Então, eu acredito que a gente deve fazer o quê? Eu sei que nós temos aqui 2 vereadores hoje do PT, que eu respeito muito, o vereador Arildo, o vereador Luiz Flávio, respeito mesmo. Né? Eu e o Arildo tivemos muitos embates lá atrás, embates ferrenhos, tá? Mas não deixamos de usar a coerência quando se trata do quê? De julgamentos. É muito sério, gente, quando nós vamos julgar aqui nessa casa. Então, fica aqui a minha contribuição dentro do projeto. O processo continua em discussão.
Boa noite a todos. Hoje a gente vive uma situação difícil na política, né? E aí, quando se discute que a gente está vendo o que se faz na política no dia a dia, né? E muitas vezes a gente aqui ouvindo o argumento de cada um, a defesa de cada um, é importante a gente refletir, pensar bem, porque hoje, cada vez que a gente sai na rua, que a gente encontra o povo, a população, o descrédito na política aumenta cada vez mais. Porque muitos não fazem política com coração, né? Muitos, né, começam a achar que a política é qualquer coisa e muitas vezes a população é que paga o preço. E isso é terrível, né? É terrível. E eu ainda quero acreditar que existem pessoas do bem, né, que vai entrar para fazer uma política do bem. Eu acho que isso que é importante, é o que todos esperam para fazer, né? E ao mesmo tempo a gente fica olhando, né? As pessoas muitas vezes querer prejudicar pessoalmente, e eu ainda acredito, né, e quero acreditar, eu acho que todos acreditam na justiça, né, e é por isso, né, que já tocaram no assunto, vereador Fernando, né, em relação à sua pessoa, né, naquela votação que teve, né, eu votei favorável ao vereador justamente por isso, né, porque o vereador tinha uma decisão judicial. E eu ainda quero acreditar, né, na justiça. Mas muitas vezes a gente se depara com muitas situações difíceis, né, e infelizmente existe esses jogos políticos, né, muitas vezes as pessoas, para uns pode, para outros não, e muitas vezes entristece as pessoas, porque muitas vezes o que acontece, o que pode para um, para outros não pode. E é esse é o cenário político que a gente está vivendo hoje, né? Esse é o cenário político que a gente está vivendo hoje. E aí muitas vezes a gente aqui discute, hoje eu quero parabenizar aqui, né, o vereador Rodrigo Salomão, mesmo sendo líder do governo, da base do governo, né, falou aqui que é contra algumas coisas que acontecem dentro do governo, né? E eu quero deixar claro aqui, sempre deixei claro aqui nessa tribuna, né, que nunca me posicionei a minha votação, né, em relação ao governo, ser contrário ou favorável ao governo ou não, até mesmo porque eu acho que essa casa ela tem que ter autonomia. Eu acho que independente da minha votação ou não, essa casa ela tem que ser independente, porque a partir do momento que a gente não deixar essa casa ser independente, né, ela se tornar um braço do governo, quem quer que seja o governo que lá esteja, não vai ter mais sentido de ter Câmara Municipal, né? E hoje a gente ouviu de manhã na Rádio Mensagem, né, o Donizete fazendo uma reportagem dizendo, né, que o Vale do Paraíba quanto gasta com os parlamentares. E cada um paga em torno de R$90 por mês para bancar as câmaras municipais e prefeitura. R$90 mil, vereador. E R$90 por pessoa, né? Então, se isso acontecer, não tem mais sentido, porque a Câmara Municipal, os vereadores têm que ser fiscalizador do Executivo. E a partir do momento que a gente passa a fazer um outro papel, a gente deixa de fiscalizar o Executivo, não tem mais sentido de representar o povo e a população. Pois não, vereador, o senhor quer uma... Paulinho, só, não queria cortar seu raciocínio, mas eu tenho que ser justo, né? Quando a vereadora Lucimar disse que de fato fez uma correção, que havia de fato uma discrepância entre a lei orgânica do município e o nosso regimento, eu achei perfeito, inclusive nós votamos aqui e enaltecemos. O que nós não sabíamos é que por trás disso, né, tinha já o preparo de se criar uma outra regra para trazer de volta as contas. Você fica imaginando hoje, se existisse o VAR naquele tempo, você pegar o VAR hoje, o que aconteceria com aquele título da Argentina que o Maradona fez o gol de mão? Aquilo já está consolidado, não volta atrás. E o que fizeram foi isso, usaram de um golpe para poder trazer essas contas. É aí que houve a manobra. Agora, o que acontece dentro de um jogo, dentro de um momento, até o vereador Jobel está aqui, ele era presidente da Câmara, ele fez o que eu fiz, ele também ratificou o que o tribunal havia dito, ele rejeitou as contas. A regra naquela época era essa, você tem que jogar de acordo com a regra era aquela, o vereador está aqui, pode me desmentir. Agora, vocês mudar a regra, depois, 15, 16 anos depois, para trazer, para ser julgado
da forma atual, isso se não for golpe, eu não sei mais o que é manobra, então. A pedido do governo, viu? Isso aí, muito bem. Isso aí tem o dedo lá do governo, lá do outro lado. Lá. E muitas vezes a gente fica indeciso, né? Porque se a gente não confiar na justiça, a gente vai confiar em quem? E hoje nós estamos vendo o drama aí, né, que está acontecendo em Jacareí, né, onde, né, a Defensoria Pública, a promotoria, né, reconhece o plano diretor de 2013. Essa justiça está errado? Ou qual que está certo ou qual que está errado? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente pensa muito. Será que está errado mesmo? Será que está errado agora? Então, é um imbróglio que, se a gente começar a discutir, você passa a perceber, né, que a justiça ela funciona para um lado correto e outro não, mas quando está para um lado está bom, quando está para o outro está ruim. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, né, mas a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar nas esferas judiciais, a gente vai acreditar no que mais? Né? Só Deus mesmo para ter pena desse povão, né, que está hoje aí sofrendo cada dia que passa. Então, eu também confesso a vocês que eu vim acompanhando, né, todo esse desenrolar em relação a essa questão dessa votação das contas do ex-prefeito Marco Aurélio, né, acompanhei tudo, e a gente passa a perceber muitas distorções que existem no caminho, né? Então, eu confesso a vocês, por mais justo que a gente seja, do que a gente vai estar votando aqui ou não, espero eu que daqui para frente a gente comece a fazer uma política diferente para mostrar para o povo e para a população que é sim capaz de nós políticos fazer uma política diferente. Eu acho que é nesse sentido, né, eu confesso a vocês, né, que ainda não decidi meu voto, essa é a realidade, né, e dizer claro, né, aqui, eu votei no apontamento do tribunal em todos os parecer que veio aqui em relação à questão do ex-prefeito Marco Aurélio, mas a gente tem que ser convicto, né? Eu acho que não é ruim a gente ver e analisar com carinho. Então, vou analisar com carinho e na hora vou decidir meu voto. O processo continua em discussão. Boa noite a todos, está na galeria, o vereador Jobel, tivemos aqui junto, Walter de Souza, o Genésio, acho que não está mais aí, né? Genésio, está lá, não tive com você, Genésio, mas fui até seu suplente aqui na Câmara Municipal. Eu sempre digo para a população da cidade de Jacareí, que enquanto nós estamos aqui, mas tem milhares de gente de olho na gente. Se aqui achar que o povo não está de olho nos vereadores, é brincadeira. Que o povo está de olho. Quando foi para essa conta do Marco Aurélio vir para cá, eu estava nessa casa aqui, e os vereadores saíram correndo para não dar o quórum. Não sei se o Jobel na época estava aqui. Os vereadores saíram fininho e foram embora. Por que eles não aprovaram, então, naquela época? Aí não tinha voltado a conta agora. E graças a Deus que o povo, naquela época, já estava de olho, conforme eles correram da sessão, não está aqui dentro mais. E você sabia que aqui nessa casa, que coloca o povo, os vereadores aqui, o povo? E pode, talvez, daqui em 2020, eleger outros vereadores e esses daqui sair? Porque acha que o povo de Jacareí é bobo. Mas não é bobo mais. Antigamente não tinha TV Câmara, não tinha o celular, não tinha as internet. Hoje tem tudo. Hoje sabe o que o vereador está fazendo. Hoje sabe o que o prefeito está fazendo. Hoje sabe o que o deputado estadual e federal está fazendo. Hoje sabe o que o presidente da República está fazendo. Antigamente você não tinha, mas hoje você tem. Então eu, com 3 mandatos nessa Câmara Municipal, eu fico muito esperto para andar pela rua, que eu vou falar. Trabalho, chego aqui 10 para as 8, saio daqui 6 horas, 5h30, vou para as feiras, vou para o supermercadão. O povo está vendo eu.
Se achar que tem que me eleger, vai eleger. Se não achar, não precisa eleger, não. Por que eleger se eu não trabalho? Agora, se achar que o prefeito, hoje, na cidade de Jacareí, as autoridades da cidade de Jacareí hoje, vai se eleger na base de tapetão, não vai existir mais. O povo não são mais bobo. Digo para você que o povo não são mais bobo. O povo está de olho em nós. Está de olho desde a hora que você sai da sua casa. Desde a hora que você entra dentro do ônibus. Qualquer munícipe pode entrar, fazer um protocolo do vereador e entrar no Ministério Público. Qualquer munícipe pode protocolar na Defensoria Pública. Antigamente não tinha Defensoria Pública, não tinha Promotoria Pública, tinha nada na cidade, mas hoje tem tudo, graças a Deus que veio para cá. E quero dar nota 10 para os promotores de justiça que estão mesmo cobrando os políticos. Por quê? Nós somos eleitos, os munícipes não cobram os vereadores. Não acha vereador, não acha prefeito, só acha na época da eleição. Sabe que eu estou falando errado? Não vai numa favela, não vai numa feira, não vai num mercadão. Aí na época da campanha, oi, tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem nada, faz tempo que não te vejo. Então hoje você tem que ficar muito esperto. Tanto faz prefeito, todas as autoridades. Qualquer munícipe pode fazer um protocolo, entrar com um protocolo contra os vereadores. Você entendeu? Eu acho que tem que ser assim. Então, se vem essa conta para os vereadores decidir o que vai fazer, nós temos que decidir. Porque nós fomos votados pelo povo. Nós temos que mandar. Esse voto, o povo votou em nós, para nós votar também, ou a favor ou contrário à conta dos prefeitos. Porque nós estamos para fiscalizar. A realidade, nós estamos para fiscalizar. Fiscalizar prefeito, fiscalizar as empreiteiras. Isso que nós temos que fazer. Então, eu, vereador Valmir, eu estou esperto. Se alguém achar um dia, eu quero dizer a verdade para vocês aqui. Eu não estou aqui para mentir, não. Se achar que eu não faço nada na cidade, para que me eleger? Para vir aqui ganhar dinheiro? Só que estou bonitinho aqui. Quem me deu isso aqui foi o povo. Ó. O povo tem razão de me fiscalizar. Agora, o povo tem que ficar esperto. Se ninguém faz nada, se que erra, não vota não, gente. Para que votar no cara que está errado? Para que votar no cara que não está representando a cidade? Para que votar no cara que tem que ter problema com as contas, com problema? Vai arrumar mais problema ainda. Vamos ser amigos, mas para voto, vamos ser inimigo. Não adianta ser amigo, bater nas costas e depois sofrer 4 anos. Você tem que representar a cidade de Jacareí, tanto faz prefeito, tanto vereador, deputado estadual, federal. Errou, tem que pagar. Aqui, errou, tem que pagar. Sempre eu falo aqui é um ninho de cobra. Aqui não tem amigo, não. Se você errou, o próprio amigo de você que está dando tapa nas costas, ele vota para te caçar você e jogar fora daqui da Câmara. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Estamos juntos, população, nessa cidade de Jacareí. Estamos juntos para fazer uma cidade melhor. Não vamos correr da raia, não, porque vocês votaram na gente para a gente decidir aqui dentro, aqui dessa Câmara Municipal, a Câmara do Povo. Aqui não é de ninguém, é aqui do povo. A minha casa é no Parque Minha Lua, aqui do povo. Vamos decidir aqui. Errou, tem que pagar. O processo continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui na galeria, o pessoal de casa aí que nos assiste nesse momento aí através da TV,
Quero cumprimentar aqui o ex-vereador Diobel, também o ex-vereador ali, Genésio, do INPS, né? Está ali também. Valtinho de Souza, também ex-vereador, e os demais presentes aí. Boa noite a todos. Eu também teria que subir aqui, claro, para falar um pouquinho que o munícipe espera da gente, o nosso posicionamento com relação a esse projeto aqui, a esse processo, aliás. Que é as prestações das contas do ex-prefeito Marco Aurélio no ano de 2001. O Tribunal de Contas, a gente sabe, ele é muito rigoroso. Pega no pé mesmo, sem dúvida. Por isso aqui quero parabenizar o vereador Arildo Batista, que teve as suas contas recentemente aqui aprovadas, né? Como presidente da casa aqui, a Lucimar também, a vereadora Lucimar também, suas contas aprovadas, mas não é fácil, né? O pessoal teve um ano o seu aprovado já, não é? O seu já não ainda? Ah, fica 2 anos sem dormir. Me parece que você comentou que já tinha aprovado 1 ano? Não? Ah, então desculpa a minha falha aí, o público que nos assiste agora. Mas como eu disse, o Tribunal de Contas é muito rigoroso. E os prefeitos, sem dúvida, por ser uma demanda maior deles lá, com muitas pessoas, muitas secretarias, muitas vezes o cara não é bem assessorado, algum secretário lá na ponta da rama faz alguma coisa errada, e aí quem paga é o administrador. Então a gente tem ciência disso. Mas a lei ela é bem clara, quando ela fala que o município ele precisa aplicar 25% na educação de tudo aquilo que arrecada. E nesse caso, a gente podemos ler aí o processo aí, mesmo fazendo uma justificativa ali que está aparecendo no projeto como errônea, se não me engano, não conseguiu fechar os 25% que está na Constituição Federal, que o município tem que investir os 25%. Não foi investido, na verdade, investiu um pouco menos. E outra coisa, a Justiça também obrigou esta casa a contratar uma perícia também para avaliar as contas do ex-prefeito Marco Aurélio. Quando o vereador Arildo falou do Marco Aurélio, é uma pessoa muito querida, o Flavinho também falou, também considero muito, eu sei, a cidade inteira gosta do Marco Aurélio, isso é verdade, eu também gosto. Mas nós estamos aqui numa casa de lei, e até o Tribunal de Contas rejeitou essas contas. Foi contratado também uma perícia que também concordou com a decisão do Tribunal de Contas também. A perícia ficou 3 meses. A perícia, a pedido da Justiça, essa casa abriu licitação, a empresa vencedora ganhou, né, claro, e ficaram 3 meses também avaliando as contas do ex-prefeito. Também concordaram com a decisão do Tribunal de Contas, que tem erros, apontaram erros, né? Então, gente, pelo amor de Deus, Tribunal de Contas, essa perícia que foi feita com uma perícia particular contratada pela Câmara a pedido da Justiça, também teve o mesmo entendimento que o Tribunal de Contas. Agora vem para nós aqui nessa casa, que somos vereadores, que temos essa prerrogativa, né, de avaliar o que está certo, quem é que está certo, quem é que está errado. Porque os discursos são muito bonitos, né? Mas aqui eu quero também falar da situação que aconteceu esse momento da votação, quando aqui o pessoal que estavam aqui no plenário, boa parte deles se retiraram porque tinha um decreto que protegia, né, essa situação. Quando viram que não tinha o quórum, se retiraram para poder deixar as coisas mais light, né? Então, gente, quando o vereador Arildo também falou que é um jogo político, não é um jogo político. Se isso que aconteceu não foi um jogo político, o que é um jogo político? Correram do plenário para não votar as contas, porque tinha um decreto que protegia. Esse decreto, o próprio Tribunal de Contas, ele também intimou a nossa casa, dizendo que era inconstitucional. Por isso que a gente votou anulando esses decretos, porque foi o apontamento do próprio Tribunal de Contas. Então, nós não estamos aqui fazendo jogo político. Jogo político, no meu entender, foi o que os vereadores, parte deles que fizeram na época, correram no plenário para poder não votar as contas.
Então agora veio para nós. Só que diante da decisão que eu acabei de falar, do Tribunal de Contas e da perícia que também avaliou e falou que tem erros, a perícia foi de acordo com o apontamento do Tribunal de Contas. E eu vou ser contra as duas perícias do Tribunal de Contas e da perícia que foi contratada? Como eu disse, subi aqui para justificar a minha posição de votar, porque o munícipe que está nos assistindo agora, ele quer saber o porquê você vai votar contra ou a favor. Fica aqui a minha contribuição. O processo continua em discussão. Antes de procedermos à votação do parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gostaria de registrar que esta Casa Legislativa atendeu a todas as exigências judiciais no caso em questão e proporcionou ao chefe do Executivo, cujas contas estão sendo apreciadas, o ex-prefeito Marco Aurélio de Souza, todas as chances de exercer o contraditório e a mais ampla defesa. Na data de hoje, inclusive, na forma regimental e de nossa lei orgânica, o senhor ex-prefeito teria a oportunidade de apresentar defesa oral, direito este de que declinou, visto não ter comparecido a esta casa e nem ter enviado representante. Feito este registro, passaremos à votação e esclareço aos senhores vereadores que, quando chamados a votar, deverão dizer se são a favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referentes às contas em julgamento. Dito isto, peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal para a votação. Como vota o vereador Arildo Batista? Só justificando meu voto, eu acho que até o Marco Aurélio, sabendo como se daria o resultado, ele abriu mão mesmo. Da última vez que teve uma votação de contas aqui, se não me lembro se foi do Hamilton, veio um advogado, explicou, mostrou que havia inclusive uma contradição entre os técnicos contábeis e a pessoa que assina o documento. Ele dizia que não havia nenhum erro, porém, a pessoa que é política, que julga, condenou as contas, e a casa acatou isso. Então não adianta o cara vir aqui se defender se a opinião já está formada. Ninguém vai ser convencido. Vão seguir o parecer do tribunal. Eu também não viria, mas eu sou contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Levando em consideração que as contas que nós, nessa sessão de Câmara, como juízes, né, estamos julgando ser de 2001, e eu não estava aqui nessa casa, entendeu? Não era vereador, eu me abstenho do meu voto. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável ao Tribunal de Contas. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, queria dizer para o vereador Luiz Flávio que é triste julgar a inteligência e o potencial das pessoas. Quem fez a emenda 72 de 2017 foi a vereadora Lucimar, não foi o prefeito José de Santana. E, em segundo lugar, esta é a prerrogativa constitucional que o legislador que aprova ou rejeita a conta de prefeito. E segundo, teve o parecer do Tribunal de Contas e a perícia financeira que confirmou em matemática exata. Então, eu sou favorável a posicionamento do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando meu voto, não cabe aqui discutir a polaridade entre partidos, cabe aqui discutir contas. Independente até da minha pessoa achar que os critérios utilizados pelo tribunal sejam corretos ou não, todos nós, vereadores, executivos, somos sujeitos a ele, concordando ou não. Ele regra esse jogo. Então,
sendo vereadora representante, a mim cabe ser favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando o meu voto, senhor presidente, eu sou muito coerente nas minhas votações, de votar a primeira vez nos projetos e seguir sempre as votações. E eu, toda vez, eu votei favorável ao Tribunal de Contas. Por isso, também, hoje eu sou favorável ao Tribunal de Contas. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Bom, primeiro eu quero justificar meu voto e dizer que não se trata de uma polarização política aqui, PT e PSDB. Na verdade, foi feito mais que uma análise só do Tribunal de Contas. O próprio Marco Aurélio ele pediu uma auditoria independente, foi feita essa auditoria e o resultado da auditoria é favorável ao que foi apontado pelo Tribunal de Contas. E o que mais me preocupa, presidente, é que alguns discursos nessa casa de pessoas que parece que os fins justificam os meios de qualquer forma. E não importa se está no passado, nós vamos deixar sujeira embaixo do tapete? Meu voto é favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Eu também sou favorável ao Tribunal de Contas. Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu sou favorável ao Tribunal de Contas. Como vota o vereador Abner de Madureira? Eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável ao parecer de contas do tribunal. Encerrada a votação, anuncio que 10 vereadores concordaram, 2 vereadores discordaram e 1 se absteve do parecer do Tribunal de Contas. Deste modo, proclamo que as contas do exercício 2001 da Prefeitura Municipal de Jacareí foram rejeitadas. Próximo projeto.